A sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. Nas palavras do grande pregador londrino Charles Haddon Spurgeon, queremos dar as boas-vindas a mais uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, revista do quarto trimestre de 2020. A aula de hoje é a lição de número 9 e tem por tema Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. O objetivo deste canal é levar até você, professor, subsídio teológico para complementar vossas aulas. E o objetivo desta aula é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor do Senhor. Lembrando a você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, muito importante, vai lá e dá o seu like, porque à medida que você dá o seu like, você está ajudando a divulgarmos este canal, levando a palavra do Senhor. Hoje está conosco o professor Juarez, nosso nobre professor. Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder estar mais uma vez aqui em um comentário. Que Deus abençoe as nossas vidas. E esse que vos fala, presbítero Daniel Venâncio. Se as palavras de Bildade, Elifaz e Zofar, tivessem vindo de Deus, teriam edificado Jó, pois ele havia clamado a Deus pedindo que lhe desse resposta. A conclusão é que as palavras de seus três amigos vinham apenas deles próprios, da sabedoria convencional. Eles tinham apenas conhecimento, mas lhes faltava sabedoria e por isso não fizeram bem algum a Jó. Jó buscava a sabedoria. E é isso que nós vamos trabalhar nesta lição 9, o capítulo 28 de Jó. A busca pela sabedoria estava sendo ocasionado, dado o cansaço que Jó tinha dos argumentos dos seus amigos, que se apresentavam como sábios. E Jó, no capítulo 28, ele faz duas perguntas. A primeira pergunta está no capítulo 28, versículo 12, onde ele diz: mas onde se achará sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? E a segunda pergunta está no versículo 20. De onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Então nós temos no capítulo 28, Jó fazendo duas perguntas com relação a onde estaria a sabedoria. Nesse poema sobre a sabedoria, Jó apresenta três respostas para a sua pergunta. E é essas respostas que nós queremos trabalhar em cima dos três tópicos da lição. Cada resposta está incluída num dos tópicos da lição. Tópico 1 da lição fala sobre a sabedoria vista como um bem natural. E é justamente esta a primeira resposta que Jó dá à pergunta que ele faz: onde se achará a sabedoria? Jó vai falar que a sabedoria não pode ser garimpada. Nós encontramos isso no versículo 1 ao versículo 11 do capítulo 20. Ele vai dizer que pedras preciosas e metais são difíceis de localizar e explorar. Jó nos leva às profundezas da terra, onde homens corajosos mineram o ouro, o ferro, o cobre e as pedras preciosas. E uma vez extraídos, precisam ser refinados na fornalha e processados para o uso. Então Jó vai fazer menção
a questão da mineração. Sim, verdade. Uma coisa interessante aqui, já no início desse capítulo, no versículo 3, aliás, que eu vejo, é quando Jó cita: os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Jó, na verdade, ele nos leva a pensar que o homem se esforça para achar essas pedras. E o garimpo não é uma coisa feita de qualquer jeito, então se precisa de uma ciência, se precisa de uma técnica para você estar fazendo esse tipo de trabalho aqui. Jó, mais adiante, no versículo 7, ele nos fala que os animais não conhecem isso, os animais não conhecem essa técnica e não têm essa aptidão que o homem tem. Então aqui ele já está fazendo um contraponto, dizendo que o homem consegue achar essas pedras. O homem tem uma inteligência para encontrar essas pedras, porém, não a sabedoria de Deus. E quando Jó, ao ler esse capítulo 28 e ouvindo esse relato com relação à forma como essas pedras, esses minerais, eles são buscados, aí Jó descreve muito bem, eu me recordei do episódio de agosto de 2010, aqueles 33 mineradores lá no Chile, que após um desabamento da mina, ficaram soterrados a uma profundidade de 600 metros. E o que aqueles homens estavam fazendo tão fundo assim na terra? Buscando o metal precioso. E quanto mais fundo, né, maior a probabilidade de encontrar metais maiores. Não é verdade? Então essa é a busca. E como tu falaste, envolve toda uma ciência, envolve todo um estudo. E não só isso, muita dedicação, Sim, muito esforço por parte de quem está atrás desses metais preciosos, porque sabem o valor que eles têm. Sim, e no versículo 11 até, ele cita: tapa os veios de água e nem uma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Então, o homem consegue também, em uma mina, ele consegue mudar ali o curso da água até para que aquela mina não inunde. Inclusive teve uma época que eu trabalhei como vigia, cuidando de umas bacias de água, e ali eu pude presenciar que a empresa era de mineração e ela queria escavar em Mondaniel, lá embaixo, para tirar o carvão, o minério do carvão ali que é usado para energia. E o que essa empresa fez? Ela pegou e instalou bombas de água e puxou a água dessas galerias subterrâneas para que quando toda a água fosse puxada, o que ela fizesse? Pudesse ir ali e escavar o minério que ali tinha. Então o que acontece? O homem, já na época aqui, Jó já usa esse exemplo. Então o homem sempre teve em busca dessas questões preciosas, das pedras preciosas. Mas aqui o autor da revista, ele faz um contraste. Ele diz que assim como o homem busca as pedras preciosas, ele diz que assim o homem busca a sabedoria. A única questão é que, e aqui ele não está fazendo apologia ao estudo, aqui não se deve estudar de forma alguma, tanto que o estudo ele é importante, devemos estudar, devemos nos profissionalizar, tudo que a gente puder agregar na nossa formação é importante, mas só que aqui ele está falando de algo muito além. Essa sabedoria divina é algo que não se adquire nos estudos e nas academias. Mas aí vem a grande pergunta: por que as pessoas não se esforçam desse modo para obter a sabedoria de Deus? A palavra de Deus, e aí agora fazendo uma aplicação, aqui Jó está comparando aos metais preciosos, aos minerais, a sabedoria. E tanto Provérbios também vai fazer esse contraponto, né? Então, Deus, a palavra de Deus é como uma mina profunda, repleta de pedras preciosas, e o cristão pode empenhar-se para descobrir suas riquezas. Porém, é necessário meditar e estudar com atenção, e também orar e obedecer a fim de garimpar os tesouros da palavra de Deus, e o Espírito Santo está pronto para nos ajudar. Ou seja, nós não conseguimos a sabedoria através do esforço natural. Nós conseguimos a sabedoria através do esforço espiritual, através da oração,
da leitura, da meditação e principalmente da ajuda do Espírito Santo, que nos traz iluminação, que nos ilumina a sua palavra, que é como tesouros escondidos. E Jó nos dá um ensino precioso, porque o irmão bem lembrou, o irmão Daniel no início, sobre os 3 amigos, que aqui nesse capítulo não fala sobre eles, mas esses amigos tentaram todos, sem exceção, aconselhar Jó pelo seu entendimento, por aquilo que eles tinham. Convencional. Exatamente, pelo que eles conheciam de Deus, era aquilo ali, é dessa forma que Deus vai agir, né? Mas o que acontece? Nós temos Jó, em contraponto, em vários momentos ele puxa o diálogo para Deus para tentar entender, tanto ele busca em Deus porque Jó entendeu que ele não tinha como saber o que estava acontecendo com ele. Os meios convencionais não estavam sendo suficiente para explicar para ele aquela situação que ele estava passando. Então ele buscava na sabedoria de Deus que pudesse explicar. E eu aqui percebo nesse capítulo que é por isso que ele frisa bastante essa sabedoria divina, e ele usou aqui os garimpeiros justamente para mostrar, ó, o homem consegue fazer coisas até podemos dizer difíceis assim de se desempenhar, extraordinárias, mas não conseguem explicar todas as coisas. Então, para nós finalizarmos o primeiro tópico da sabedoria como meio natural, sendo exemplificado através de meios naturais, o ser humano não é capaz de encontrar a sabedoria de Deus por seu próprio empenho. É preciso humildade e percepção espiritual. O ser humano não encontrará a sabedoria do alto por meio de ferramentas naturais. Ele precisa da iluminação do Espírito Santo. Avançando para o tópico 2, onde o autor vai nos trazer a sabedoria vista como um bem comercial, Jó vai nos falar do versículo 12 ao versículo 19, que da mesma forma como a sabedoria não pode ser garimpada, a sabedoria do alto, ela não pode ser garimpada por meios naturais, a sabedoria do alto também não pode ser comprada. Esta é a segunda resposta à pergunta que Jó faz: onde encontrar a sabedoria? Então, primeiro, a sabedoria do alto não pode ser garimpada, e segundo, a sabedoria do alto não pode ser comprada. Nestes versículos, do 12 ao 19, Jó menciona o ouro 5 vezes, a prata 1 vez, e cita o nome de 7 pedras preciosas. Ele vai citar ali o ofir, o ônix, a safira, o coral, o cristal, a pérola de topázio da Etiópia. Tudo isto para mostrar que nenhum desses tesouros, por si mesmos, nem através de uma combinação de todos eles, terá o poder de comprar a sabedoria de Deus. Com certeza. No 16 ele ainda frisa: o seu valor não se pode avaliar. Então, aqui nós entendemos que ela tem valor. Tem valor. Porém, não se pode comprar. Ela não tem um preço. Isso. Ela não está acessível à nossa compra. No 17, ele também fala: o ouro não se iguala a ela. O ouro, que é visto como um dos metais mais preciosos, aqui está dizendo que não compra ela, não se iguala a ela. E na parte B desse versículo, ela não se trocará por joia de ouro fino. Então, o que eu entendo? Que ela não se avalia, que nenhuma outra pedra se iguala a ela, e que ela não pode nem ser trocada também. Então é importante frisar que a sociedade moderna acredita que com dinheiro suficiente pode-se obter ou realizar qualquer coisa. Apesar de ser preciso, né, certa quantia de dinheiro para sobreviver na sociedade moderna, o dinheiro não é tão poderoso quanto o mundo diz. É bom desfrutar as coisas que o dinheiro pode comprar, desde que não se perca aquilo que o dinheiro não pode comprar. Verdade. É o que Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 6 e versículo 17, instruindo a Timóteo, né? Paulo vai dizer: exorta os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer.
Então nós não podemos perder isso de vista. O dinheiro é bom, só que o dinheiro não é tudo. E também não pode nos dar tudo que nos satisfaz. Com certeza. Até inclusive o dinheiro em si, como nós podemos perceber, é aquele papel, não é verdade? Isso. Então o que movimenta esse dinheiro é a troca, é o que eu posso trocar por ele que vai mostrar o que ele vai fazer na minha vida. Então a maneira como eu gasto ele, se é com sabedoria ou não. Então tudo isso a parte de Deus, se eu não busco em Deus, se a minha vida não é pautada pelos caminhos do Senhor, o uso desse dinheiro vai ser o uso dos meus desejos, o uso a bel prazer do que eu acho que é correto da minha mente. E a própria Bíblia deixa bem claro que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Então a parte de Deus, irmão, o coração do homem é influenciado pelo pecado. Então o homem que está sem Deus, ele ainda é um escravo do pecado, meu irmão. Então quando se faz escolhas de trocas com esse vil metal, o que acontece? A gente sempre toma decisões pautadas pelos nossos desejos. Porém, o homem que segue a palavra de Deus, o homem que já é transformado por Deus, o homem que o coração é regenerado por Deus, quando ele vai usar das suas posses, aqui já não tem um problema se ele tem um valor X ou valor tal, porque ele vai usar aquilo de uma maneira sabiamente. Lembrando que estamos falando que a sabedoria do alto, essa não pode ser comprada. Com certeza. Mas agora com dinheiro a gente consegue sim o conhecimento. Há uma diferença de sabedoria e de conhecimento. O conhecimento eu consigo adquirir através de experiência ou até mesmo através de uma boa faculdade. O conhecimento ele se adquire através desses meios, mas a sabedoria do alto ela não pode ser comprada por maior que seja a riqueza que se tenha. Não se pode comprar a sabedoria que vem do alto, e esta é a segunda resposta que Jó dá à pergunta que ele faz: onde encontrar a sabedoria? Então a sabedoria ela não pode ser minerada, a sabedoria do alto não pode ser minerada, a sabedoria não pode ser comprada. E agora vem a terceira resposta que Jó dá à pergunta que ele faz com relação a de onde vem a sabedoria. E a resposta está no tópico 3 da lição. A sabedoria ela é vista como um bem espiritual. E para isto Jó vai trabalhar dizendo que a sabedoria ela vem somente de Deus. Do versículo 20 ao versículo 28, nós encontramos esse desenrolar, né, a respeito desta defesa que Jó vai apresentar, né, que a sabedoria vem somente de Deus. Deus tem a sabedoria e Deus ele é a própria sabedoria. Com certeza. E do versículo 23, a própria Bíblia nos responde também, ó: Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões, então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Então a Bíblia é maravilhosa em nos mostrar que a sabedoria divina ela é tão elevada, ela é tão grande, que no final Deus vai indagar Jó dessas questões, né? De onde ele estava, né? Quando ele estabeleceu os firmamentos. Então realmente, quando a gente para isso, até pessoas não cristãs, nós já temos testemunhos de pessoas não cristãs que olham para a maravilha da criação e ficam pensando que há um grande arquiteto para fazer tudo isso, todas essas coisas, que não poderia ter vindo da obra do acaso. Mas agora você imagina, nós, povo de Deus, sabemos que isso vem do Senhor, que isso vem de Deus e que Deus não apenas sabe onde está a sabedoria, como Ele é a própria sabedoria. Cristo, o verbo encarnado, né? A palavra encarnada, né? A partir de Cristo todas as coisas vieram a existir. Mas a resposta que Jó dá à própria pergunta sobre onde encontrar sabedoria está no versículo 28.
a resposta propriamente dita, né? Ele vai dizer que a sabedoria não pode ser garimpada, ele vai dizer que a sabedoria não pode ser comprada, e ele vai dizer que a sabedoria vem somente de Deus. Mas de que forma ele enxerga essa sabedoria? De que forma essa sabedoria ela pode ser contemplada? De que forma essa sabedoria pode ser vista? Está lá no versículo 28, quando ele disse: E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal o entendimento. Então Jó está dizendo que a sabedoria, viver de forma sábia, é viver no temor do Senhor e afastar-se do mal. Tanto Salmos, né, professor Juarez, quanto Provérbios vão nos trazer essa verdade, que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Verdade, inclusive ali no Provérbios 8, vou citar aqui Provérbios 8, capítulo 8, versículo 13. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Em outras versões, consiste em afastar-se do mal. E isso é o que o Senhor falou de Jó no início, não é, irmão Daniel? Que ele se afastava do mal, se desviava do mal e era temente a Deus. Era reto, íntegro, temente a Deus e afastava-se do mal. E aqui o Senhor nos fala, agora eu vou entrar numa aplicação. O homem, ele tem um coração corrupto, ele é pecador. Gálatas 5 nos fala que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então o que acontece? Quando nós estamos caminhando nessa terra, estamos caminhando nessa vida, o nosso coração é um coração corrupto. O próprio Davi, em um salmo, ele diz que é pecador desde o nascimento. Então, em um determinado momento, nós temos um encontro maravilhoso e que muda a nossa história, muda a nossa vida. Nós temos um encontro com o Senhor Jesus, e quando nós temos esse encontro, a natureza má, ela não morre. A natureza má, ela continua ali sendo tão má como sempre foi. O que acontece então? O Senhor nos implanta, nos enxerta uma nova natureza. E essa nova natureza que em nós é enxertada, ela tira, eu vou usar aqui uma metáfora, tira do coração do homem o trono que o pecado ali ocupava. E agora nós não somos mais escravos do pecado. Então, por meio de Jesus Cristo, nós começamos a entender este princípio de sabedoria, porque aí sim podemos temer ao Senhor. Sem a obra de Cristo na nossa vida, meu irmão, não há como nós temer ao Senhor, porque não é por mérito próprio, não é porque eu quero ir lá temer o Senhor por minhas próprias forças que eu vou conseguir. É preciso de uma obra do Espírito Santo em um meu coração, na minha mente, mudando minha maneira de pensar, minha maneira de agir. O homem não consegue se desviar do mal por seus próprios méritos e pela sua própria força. Já que a sabedoria é o temor do Senhor, o que viria a ser o temor? Será que temor está ligado a não ter medo? O que viria a ser o temor? O que é o temor do Senhor? Quando nós falamos em temor, nós estamos falando de reverência, de um sentimento, uma atitude reverente diante de uma autoridade, diante de alguém que está sobre a sua pessoa. Então, quando falamos de temor do Senhor, nós estamos falando de uma reverência amorosa por Deus, por seu caráter, por suas palavras, por seus atos. O temor do Senhor é um temor que nos põe em movimento, que não paralisa. Quando tememos ao Senhor, obedecemos aos mandamentos. É como Salomão vai escrever lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. De tudo que se ouviu, a conclusão é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de cada pessoa. Então, o mandamento, o temor do Senhor, é um temor que nos põe em movimento. E à medida que nós tememos a Deus e guardamos seus mandamentos, nós andamos em seus caminhos, como Moisés vai falar lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6.
Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Então nós só não andamos em seus caminhos, como também nós o servimos. Josué 24:14 deixa bem claro isso, né? O Josué disse, o povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E não só andamos e servimos, como também nós somos leais e nos dedicamos a Ele de todo o coração. Assim como Jó também temeu o Senhor e se apartava do mal. Então, o temor do Senhor, ele nos leva a todos esses desdobramentos, né? A uma reverência amorosa, a um temor que nos põe em movimento, e esse movimento nos faz andar, servir, ser leal e se apartar do mal. E mais, o temor do Senhor também ele nos domina e nos afasta do medo. Sim, o temor do Senhor, ele tem um aspecto bem prático na nossa vida, né? Ele é muito prático. Na verdade, as nossas atitudes realmente vão demonstrar se tememos a Deus ou não. Uma pessoa que tem uma vida piedosa, não há como nós falar com os lábios uma coisa, mas a nossa vida demonstrar outra, né? Então esse temor de Deus é algo que buscamos do céu, assim como o Tiago fala, né? Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Então é ali a fonte, assim como o Jó buscou no Senhor as suas respostas, assim como o Jó buscou na sabedoria de Deus a resposta, assim também nós entregamos o nosso caminho, entregamos a nossa vida na mão do Senhor. Então, se a sabedoria ela vem de Deus, e Jó vai dizer que a sabedoria ela é manifesta através do temor a Deus e do afastar-se do mal, como nós podemos encontrar a sabedoria? Nós podemos encontrar a sabedoria pedindo, como o professor acabou de citar lá, Tiago, capítulo 1 e versículo 5, né? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então nós podemos pedir a Deus. E quando nós pedimos a Deus pela sabedoria, Ele irá dispor de meios específicos para que nós possamos alcançar. E um desses meios que Ele vai dispor é o conhecimento e a prática. O conhecimento e a prática. O que é o conhecimento? É responder aos problemas e desafios da vida como Deus deseja que façamos. Aí está o entendimento, aí está o conhecimento. E a sabedoria, por outro lado, é olhar a vida segundo a perspectiva de Deus. Então, quando nós pedimos sabedoria e Deus nos concede sabedoria, nós passamos a enxergar a vida da perspectiva de Deus. E o conhecimento, ou seja, esse entendimento que vai nos fazer responder às questões da vida de acordo com a vontade de Deus, é quem vai nos fazer crescer e andar de forma que o nome de Deus vai sendo glorificado através da nossa vida, vivida de forma sábia, com entendimento. E esse entendimento, como tu acabaste de falar, ele se transforma numa prática, ou seja, a nossa vida vai respondendo às questões diárias e o nome de Deus vai sendo glorificado porque agimos de acordo com a vontade dele. Agora imagina se os amigos de Jó, ao invés do entendimento convencional, tivessem buscado essa sabedoria, esse entendimento para estar aconselhando o amigo. Imagina se eles fizessem, teria uma tônica diferente, né? Mas não. Aqui o Jó, até esse dado momento, ele ainda está buscando em Deus por não ter dos amigos uma palavra de sabedoria para
para a sua vida, para aquilo que ele estava passando naquele momento. Este é o problema, eu volto a reforçar, quando tentamos responder coisas que não temos certezas e nem temos uma revelação de Deus para estar falando sobre aquilo lá, sobre aquele tema. Então, caminhando para o final do tópico 13, também já concluindo a lição, ao caminhar pela fé, descobrimos a sabedoria de Deus em coisas do cotidiano. A sabedoria espiritual, ela é pessoal e prática. A sabedoria espiritual, ela é pessoal e prática. Podemos aprender a sabedoria em nossa comunhão com outros irmãos da igreja, compartilhando uns com os outros. O importante é nos concentrarmos em Cristo, pois Ele é a nossa sabedoria. Também está escrito lá em Colossenses, capítulo 2, e versículo 3, né, que em Deus estão escondidos todos os tesouros e o conhecimento. Amém. Quanto melhor conhecemos a Cristo e mais semelhantes a Ele nos tornamos, mais andaremos em sabedoria e compreenderemos a vontade de Deus. Devemos permitir que o Espírito Santo abra os olhos do nosso coração para vermos Deus em Sua palavra e compreendermos melhor as riquezas que temos em Cristo. Amém. Me vem à memória agora a oração que Paulo vai fazer aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 15, a partir do versículo 15, quando Paulo vai dizer: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a eficácia da força do seu poder. Então, meus irmãos, ouvintes, professores que irão aplicar estas aulas nas suas turmas, é importante salientar que a forma como nós conhecemos a Deus vai definir a forma como nós nos relacionamos com Ele. A sabedoria, ela passa pelo temor. Jó vai dizer, a sabedoria está no temor do Senhor, está em afastar-se do mal. Então, quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais cavocamos, né, as profundezas eternas do conhecimento de Deus, melhor nós nos apresentaremos diante dele e melhor será o nosso convívio com as pessoas. Porque a sabedoria ela é pessoal e prática. Sim. O temor do Senhor, ele é pessoal e prático. À medida que nós entendemos Deus, nós melhoramos nosso relacionamento não só com Deus, como com as pessoas. E o nome do Senhor é glorificado. Portanto, professores, e também os irmãos que estão nos assistindo através dessa live, não esqueça disso. Quanto maior sabedoria divina você tiver, melhor será o teu relacionamento com Deus e com as pessoas. E o melhor lugar para você conhecer a Deus são nas Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus. É aquilo que o querido pastor John Piper vai dizer, que Deus é o Evangelho. Ou seja, tudo na Bíblia revela a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus em Cristo. A sabedoria de Deus na cruz. A sabedoria de Deus na salvação. A sabedoria de Deus na redenção. Toda a Escritura fala de Deus e do relacionamento que esse Deus quer que nós tenhamos com Ele. Amém. Então aqui nós finalizamos a aula dizendo para você, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dê lá o seu like, porque quanto mais like você der, melhor mais o nosso canal é divulgado e que Deus ricamente abençoe a vida de vocês. Deus os abençoe, meus irmãos. Até o próximo comentário.